Olá pessoal, e seja muito bem-vindo à nossa segunda parte dos exemplos do software Grafimática. Teremos agora, vamos apagar aqui, y igual sqrt, que quer dizer o que mesmo? Raiz quadrada de x mais 2 dividido por 2. Vamos limpar essa tela primeiro e digitar Enter novamente. Beleza. E nós analisamos nessa equação que nós temos duas restrições que nós conhecemos, que é da divisão e da raiz quadrada. Primeiramente, raiz quadrada, não existe raiz quadrada de número negativo. E segundo, não existe divisão pelo número zero. Então, analisaremos. Nós temos raiz quadrada. Beleza. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Tendo uma divisão. Beleza. Mas a minha divisão é por um número inteiro. Então, essa minha restrição não existe, essa restrição minha. Porque como é dividido por um número inteiro, qualquer número é dividido por 2. Só não é dividido por 0. Então, meu numerador pode ser 0? Pode, porque 0 dividido por 2 é igual a 2. Então, a minha raiz quadrada é que não pode ser 0. Então, vamos calcular aqui. Eu tenho x mais 2 dentro aqui. Então, minha raiz quadrada não pode ser negativa. Então, pode ser igual a 0? Pode. Então, vamos calcular aqui. Vai ser x mais 2. Meu x tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Então, quando meu x mais 2 de um lado passa para o outro lado, ele passa o quê? Passa negativo. Então, eu tenho x maior ou igual a menos 2. Vamos, através desse resultado, ver graficamente. Então, aí percebemos que graficamente, meu x começa no menos 2. Por que no menos 2? Porque raiz quadrada de menos 2 mais 2, 0. Raiz quadrada de 0, 0. 0 dividido por 2, 0. Por isso que não pode ser o menos 3. Por quê? Menos 3 mais 2, menos 1. Existe raiz quadrada de menos 1? Não, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, essa minha função, o seu domínio são todos reais, maiores ou igual a menos 2. Agora, vamos ver mais uma equação. Ela é a seguinte, vai ser 2 dividido por sqrt, que é raiz quadrada de x mais 2. Enter. Vamos apagar aqui, vai aparecer só ela primeiramente. Isso. Vamos lá. Primeiramente, vamos analisar a equação. O que a nossa equação tem? Ela tem uma divisão e uma raiz quadrada. Primeiramente, na divisão, o meu denominador não pode ser igual a 0. Tá, aonde está meu x? Meu x está no denominador? Sim. Então, meu x, essa equação no meu denominador, ela pode ser igual a 0, porque ela não é um número inteiro, ela não é um número fixo. Então, aqui pode ser qualquer valor. Então, primeira restrição nossa, nosso denominador não pode ser igual a 0. Segunda restrição, eu tenho uma raiz quadrada no denominador. O que a raiz quadrada diz? Que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, essa equação aqui dentro do parênteses, ela não pode ser um número negativo. Então, nessa equação, nós temos duas restrições. Porque, primeiramente, a raiz quadrada poderia ser 0? Poderia. Então, raiz quadrada de 0 é 0. Mas como ela está no meu denominador não pode ser 0. Então, nessa equação, meu x tem que ser apenas maior que 0. E não pode ser igual a 0. Então, vamos calcular. Então, meu x mais 2 tem que ser somente maior que 0. Passando mais 2 para o outro lado da equação, ele inverte o sinal. Então, de positivo, ele passa para negativo. Então, meu x tem que ser somente maior que menos 2. E isso nós percebemos graficamente, porque o meu x não tem correspondente no menos 2.
Ele só tem correspondente quando é maior que menos 2. Porque se ele for menos 2, menos 2 mais 2, 0. Raiz quadrada de 0, 0. 2 dividido por 0 existe? Não. Então, nesse exemplo, meu x não pode ser menos 2, porque no denominador daria 0. Então, meu domínio da função dessa equação é são os números reais maiores que menos 2. Não igual, somente maior. Bom, pessoal, vamos agora então para o nosso último exemplo. Nesse exemplo, para nós encontrarmos o domínio da função, estaremos usando como intermédio o uso dos intervalos. Por quê? Porque a nossa função estará dividida em duas partes agora, cuja primeira função é a raiz de menos 2x menos 3 para x menores ou iguais a zero, e a outra para outra função x dividido por x mais 9 para x maiores que zero. Ao percebermos essas duas funções, nós analisamos o seguinte, que a primeira ela há uma restrição, porque existe uma raiz quadrada. Quando aparece raiz quadrada, não existe raiz quadrada de números negativos. E analisando a segunda, percebemos o seguinte, que nós temos 2x, tanto um numerador e um denominador. Contudo, no numerador, o x pode ser qualquer valor, enquanto no denominador, o meu denominador que diz não pode ser igual a zero. Então, não existe número dividido por zero. Então, aqui nós temos uma restrição também. Então, tanto na primeira quanto na segunda, existe uma restrição. Mas antes de calcularmos, vamos desenhar graficamente. Então, vamos lá. Primeiro, vamos desenhar a função SQRT, que é raiz quadrada, de menos 2x menos 3. Aqui está a função em roxo, partindo daqui e crescendo negativamente. E a outra função agora, que é x dividido por x mais 9. E a outra função que está partindo daqui para cá. Então, vamos calcularmos agora os pontos críticos agora. Para a primeira equação, ela não pode ser o quê? Não pode ser negativa. Então, o meu valor de menos 2x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero, porque existe raiz quadrada de zero, por isso que é igual. Então, transpondo o menos 3 para depois da igualdade, ficamos com 2 menos 2x maior ou igual de menos 3, transladando para o outro lado, passa como mais 3. Agora, transladando a multiplicação para o outro lado da igualdade, vai como divisão. Então, menos x vai ser maior ou igual que 3 dividido por 2. Multiplicando isso aqui por menos 1, temos que x, quando multiplicamos, inverte o sinal. Então, fica menor ou igual que 3 dividido por 2. Fica, então, x tem que ser menor ou igual que menos 3 dividido por 2. Então, o meu x tem que ser menor ou igual a zero. Contudo, analisamos o cálculo, meu x tem que ser menor ou igual a menos 3. Então, esse valor está dentro desse intervalo, tem que ser números menores. Então, na primeira equação, ele será bolinha fechada no menos 3 dividido por 2. Vai ser todos os números menores que menos 3 dividido por 2. Então, vamos agora para a segunda. Que no meu dominador, ele não pode ser, ele tem que ser diferente de 0. X mais 9 tem que ser diferente que
0. Então, x transpondo, depois pego a igualdade mais 9, então x tem que ser diferente de menos 9. Contudo, ao vermos a função, ele pede para todos os x maiores que 0. Traduzindo, então ele não vai passar pelo menos 9, porque aqui é só x maiores que 0. Então nós temos bolinha aberta, pois aqui ele não é igual, porque isso foi igual a 0. Aqui ele pediu para funções maiores que 0. Se fosse maior ou igual poderia ser, mas ele pediu só para maiores que 0, por isso que é bolinha aberta. Então aqui, só que aqui é os maiores. Então, para cá. Então, nosso domínio fica como? Fica com bolinha fechada na onde? No menos 3 por 2 e bolinha aberta no 0. Então ele é para todos os x menores que menos 3 por 2 e para menores ou iguais e para todos os x maiores que 0. Apenas maiores, não igual. Vamos ver graficamente aqui. Então, aqui, se nós chegarmos mais perto, percebemos que é o valor 1,5, que é o valor de menos 3x dividido por 2. Por isso que ele não começa do menos 0, porque aqui não tem valor. Então, são todos os valores menores que menos 3 por 2. E ao vermos aqui, aumentamos a visualização do gráfico. Percebemos aqui, encontramos aqui o menos 9. Ó. Que o menos 9 não tem valor. Só que ele pede o quê? Ele pede todos os valores maiores que 0. Então, o meu domínio fica todos os valores aqui maiores que 0 e todos os valores menores ou iguais a 1,5, que é menos 3 dividido por 2. Esse é o nosso domínio. Todos os x menores que menos 3 dividido por 2 ou todos os x maiores que 0. Bom, pessoal, então nós finalizamos essa nossa videoaula. Muito obrigado.